Olá pessoal, bem-vindos ao curso de Física 1. Essa é a semana 2 do nosso curso. Nós estamos falando sobre as leis de Newton e nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre peso e tensão, dois exemplos de forças, né? Como a gente viu numa aula anterior, a força gravitacional ela é, na maioria dos casos, igual ao peso, mas nem sempre é assim. Então vamos considerar aqui um exemplo. Eu tenho uma balança e sobre essa balança eu coloco uma maçã. A balança vai me dar uma leitura que eu considero que eu chamo de peso, né? Peso da maçã. Mas será que esse peso ele sempre é igual à força gravitacional? Vamos ver. Então aqui eu tenho uma balança e sobre a balança eu coloco uma maçã. A gente vai ter a atuação da força gravitacional, não é? Então, a força gravitacional atua da maçã, né, no caso, atua sobre a balança, e como reação a essa força gravitacional, a gente tem a força normal. Então, temos duas forças atuando aí, força gravitacional e força normal. Nesse caso específico, a normal é igual à força gravitacional. Então, a leitura que a balança me dá, ou seja, o peso que a balança me dá, é igual à força gravitacional. Isso acontece porque o que a balança nos informa, o que a balança mede, na verdade, não é a força gravitacional, mas sim a força normal. Como assim? Bom, vamos ver algumas aplicações disso. Vamos ver por que isso acontece. Então vamos considerar que eu vou colocar o meu sistema balança-maçã dentro de um elevador. E aí eu faço esse elevador subir com uma certa aceleração A. Bom, nesse caso, aplicando aqui a segunda lei de Newton, né, a gente tem que a força resultante sobre o sistema vai ser igual a massa vezes a aceleração. Ok. Nesse caso, a gente tem a força normal aqui, a gente tem a força gravitacional e a gente tem massa vezes aceleração, que é a força resultante. Bom, se a gente escrever isso, eliminar a notação vetorial, o que a gente vai obter? A normal está para cima, então está positiva, tudo que estiver para cima eu considero como positivo. A força gravitacional está para baixo, então por isso que eu coloquei aqui o sinal negativo. E aqui a resultante, que é a massa da maçã vezes a aceleração, está para cima, portanto é positivo. Organizando aqui essa equação, a gente obtém que a força normal é igual a massa vezes a aceleração A, somada à aceleração da gravidade G, o módulo da aceleração da gravidade G. Ou seja, nesse caso aqui, com a balança dentro de um elevador que está subindo, o resultado que a balança vai dar, ou seja, o valor do peso que a balança vai dar, vai ser maior que o resultado da força gravitacional, vai ser maior que a força gravitacional. Porque o que a balança está medindo, de fato, é a força normal. Outro exemplo, digamos que agora, em vez de eu ter um elevador subindo, o elevador está descendo com a aceleração A. Nesse caso, como é que fica essa equação aqui? Bom, a gente vai ter a força normal, positiva, para cima, a força gravitacional é negativa, está apontando para baixo, e isso é igual a menos m vezes A, que é a força resultante. E aqui é negativo, uma vez que a aceleração ela acontece para baixo. Força normal, módulo da força normal, igual a massa, que multiplica o módulo de G menos o módulo de A. Ou seja, o valor que vai ser lido agora pela balança é um valor menor que a força gravitacional. Então, note, se o elevador está subindo de forma acelerada, o valor que a balança mede, o peso da balança, é maior que a força gravitacional. Agora, se a balança está descendo de forma acelerada, então, nesse caso, a força que a balança mede, no caso, o peso que a balança mede, é menor que a força gravitacional. E o que acontece se eu vier aqui e quebrar o cabo do elevador, né? Fazendo com que ele caia com a aceleração da gravidade. Então ele vai cair, ele vai estar em queda livre e logo tudo que está dentro dele também está em queda livre. Então a maçã está em queda livre. Então nesse caso, a soma das forças é
a força resultante, que no caso é apenas a força gravitacional que age sobre a maçã. Note, portanto, que nesse caso a gente não tem mais força normal. A força normal, como a gente pode ver aqui, ela é igual a zero porque não há mais contato entre a maçã e a balança, uma vez que as duas estão em queda livre. Logo, em queda livre, o peso é nulo, embora a força gravitacional continue atuando. Então, nesse caso aqui da queda livre, tá? A força gravitacional não é igual ao peso. Aliás, a força gravitacional não é igual ao peso, exceto em alguns casos específicos. E o que de fato uma balança mede é a força normal, ou seja, a força que surge devido ao contato entre o objeto e a balança. Esse resultado, ele não depende do tipo de balança que a gente está utilizando, tá? Então, não importa qual seja o tipo de balança, a gente vai ter sempre o mesmo resultado. Então, vamos imaginar agora que a nossa balança, ela vai ser obtida através da tensão em um determinado fio. Então, eu prendo uma maçã a um fio e o valor dessa tensão vai me dar o peso da maçã. Nesse caso, a tensão é que vai indicar o peso e não mais a força normal. Se a gente colocar essa maçã com essa corda, com esse fio preso à maçã dentro de um elevador, fazer o elevador subir, o resultado vai ser o mesmo que o caso anterior. A tração ela vai ser maior, portanto o peso aparente, né, a gente pode chamar de peso aparente, vai ser maior também. Então a tração igual a M que multiplica G mais A. Se o elevador estiver descendo de forma acelerada, novamente o resultado vai ser tração igual a M, que multiplica G menos A. Então, nesse caso aqui, o valor da tração vai ser menor que a força gravitacional, e aqui o valor da tração vai ser maior que o da força gravitacional. E se o objeto estiver em queda livre, né, se o elevador, aliás, estiver em queda livre, então tudo dentro dele está em queda livre, então não há mais força de tensão aqui no fio, portanto, força de tensão é igual a zero. O objeto não tem peso, tem apenas força gravitacional. Agora vamos a uma aplicação interessante das leis de Newton, que é a máquina de Atwood. Então, o que é a máquina de Atwood? Vamos imaginar que a gente tem aqui uma polia que pode se movimentar sem atrito, tá? Então eu tenho um fio aqui esse fio tem massa desprezível e é inextensível também. Em uma das extremidades do fio eu tenho um bloco de massa MB, na outra extremidade eu tenho um bloco de massa MA. Digamos que a massa do bloco B seja maior que a massa do bloco A. Nesse caso, o que é que vai acontecer? O sistema começa a se movimentar, se movimenta nesse sentido, né? Então o bloco de massa MB desce, enquanto o bloco de massa MA vai subir. A gente vai ter aqui uma força de tração no bloco A, e aqui também no bloco B a gente vai ter uma força de tração. Ambas as forças atuam para cima, né, sobre o bloco. E aqui a gente tem o giro da polia, o sentido do giro. Então todas as forças que acompanharem esse sentido aqui eu vou considerar como sendo forças positivas. Isso aqui é o sentido da aceleração do sistema, o sentido positivo. Vamos considerar agora um pedacinho pequeno do fio. Vamos analisar as forças que atuam nesse pequeno pedaço do fio. A gente vai ter duas forças basicamente que atuam sobre ele. A tração, que atua nessa ponta, que eu estou chamando de tração 1, e tem outra tração que atua na outra ponta do fio, do pequeno pedacinho do fio, que eu estou chamando de tração 2. O fio como um todo tem massa desprezível, então um pedaço do fio também vai ter massa desprezível. Então, se eu aplicar aqui a segunda lei de Newton, né, ao sistema, a força resultante, que é a soma vetorial das forças T1 e T2, será igual a massa multiplicada pela aceleração. Só que a massa é desprezível, a massa é igual a zero. Portanto, colocando isso aqui, eliminando a notação vetorial, T1 está para cima, então é positivo, T2 está para baixo, é negativo, T1 menos T2, que é igual a massa vezes a aceleração, porém a massa é nula. Então isso significa que T1 menos T2 é igual a zero, ou que T1 é igual a T2. Logo, não importa qual pedaço da corda você está analisando, tá? Não importa
De que lado da máquina, de que lado da polia você está analisando? A tensão em ambas as extremidades sempre vai ser igual. Daqui então a gente pode concluir que se as tensões elas sempre são iguais, não importa onde a gente está analisando, que a tensão aqui sobre o bloco A é igual à tensão sobre o bloco B. Portanto, os blocos A e B, como as tensões sobre eles são iguais, a gente pode dizer que eles têm o mesmo peso. Mas, lembre-se, embora eles tenham o mesmo peso, porque o peso é medido pela tensão, né? A força gravitacional deles, que atuam sobre eles, é diferente porque as massas são diferentes. Vamos analisar agora cada bloco separadamente e ver quais são as forças que atuam sobre eles. Eu tenho aqui no bloco de massa MA, além da tração, eu tenho a força gravitacional. No bloco MB eu tenho a tração, também a força gravitacional. Como aqui o movimento do sistema é para cima, então as forças que atuam para cima têm sinal positivo, as forças que atuam para baixo, sinal negativo. O que é o inverso aqui que acontece em B. Porque como o sistema desce aqui no caso de B, do lado B, né, no lado do bloco B, tudo que estiver para baixo tem valor positivo, tudo que estiver para cima tem valor negativo. Então a gente pode escrever aqui, aplicar a lei de Newton, a segunda lei de Newton, né? Então a gente vai ter tração, que é para cima, então é positiva nesse caso, menos a força gravitacional, isso aqui é igual a massa vezes a aceleração, que é a força resultante. Então daqui eu posso concluir que a tensão vai ser igual a massa de A multiplicado pela soma das acelerações G mais A. Nesse segundo caso, a gente tem positivo a força gravitacional, que atua para baixo, a força de tensão é negativa, porque atua para cima, contrária ao sentido do movimento, e aqui a massa do bloco B vezes A, que é a força resultante. Fazendo aqui, organizando isso, a gente encontra que a tensão é massa de B, que multiplica G menos A. Então eu tenho essas duas equações, né? Tanto essa como essa aqui. Lembrando que as tensões dos dois lados da corda são iguais, então as tensões nos dois blocos são iguais. Daqui eu posso juntar essas equações e chegar nesse resultado. A aceleração do sistema vai ser a diferença entre as massas dividido pela soma das massas, multiplicado pela aceleração da gravidade, G. Organizando essa equação aqui, colocando ela aqui dentro em um desses valores da tração, da tensão, a gente obtém esse resultado para a tensão nos fios. Então a tensão vai ser 2 vezes a massa do bloco A, vezes a massa do bloco B, dividido pela soma das massas, multiplicado por G. Vamos analisar agora alguns casos específicos com essas duas equações. Vamos considerar que a massa de A seja igual à massa de B. Então a massa do bloco A seja igual à massa do bloco B. Vou chamar essas massas de uma massa M. Então se as massas forem iguais, o que acontece aqui? Essa subtração vai dar zero, portanto a aceleração é zero. E aqui a gente vai obter esse valor aqui para a tensão. Então a tensão vai ser igual a massa vezes a gravidade. Ou seja, quando as massas forem iguais, a gente não tem aceleração. Isso significa que o sistema ele pode estar em repouso ou pode estar em movimento uniforme. E a tensão nas cordas vai ser igual à força gravitacional. Então aqui, se a massa do bloco B for muito maior do que a massa do bloco A, então se a gente colocar aqui uma massa muito grande em B e em A, a gente colocar uma massa bem pequenininha, é praticamente como se não existisse nenhuma massa aqui, como se a massa do bloco A fosse praticamente igual a zero. Nesse caso, o que acontece com essas equações, com essas acelerações? Se aqui a massa de B é muito maior que a massa de A, então é como se o bloco B estivesse praticamente descendo em queda livre. E na queda livre, como a gente viu, a gente tem a aceleração igual a G e a tensão na corda é igual a zero.